Tudo bem com você? Como você está? Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração neste dia chamado hoje. O tema da nossa mensagem hoje é quando Deus faz promessa na vida do ser humano, tá? Mas antes de nós seguirmos nesse vídeo, eu gostaria de pedir a você, por gentileza, dê seu like, você que pode, compartilhe esse vídeo para que outras vidas possam estar sendo abençoadas também, como você está sendo. Você que não é inscrito no nosso programa, no nosso canal, esteja se inscrevendo, tá bem? E que Deus abençoe tua vida. Vamos lá? Quando Deus faz promessas na vida do homem. Primeira realidade contida nesse tema, tá? Quando Deus, ele faz promessa na vida do homem, ele é fiel para cumprir. Se Deus te fez uma promessa, ele irá cumprir, haja o que houver. Independente do tempo e da circunstância, Deus vai cumprir, porque ele não é homem para que faça uma promessa mentirosa. Primeiro, ele é capaz de cumprir tudo quanto ele se propuser a fazer sobre a vida do homem, sobre o universo, tá? Porque ele é um ser supremo, ele tem capacidade, poder suficiente, tá? Para que possa estar cumprindo tudo quanto se propõe a fazer. Então, se Deus fez alguma promessa na tua vida, ainda que nesse momento você olhe e seja impossível aos seus olhos, seja impossível aos olhos daqueles que estão ao teu redor, Deus é fiel para cumprir, tá? Então, descansa o teu coração que Deus, se ele realmente fez essa promessa, ele vai cumprir. A segunda realidade contida neste tema é: nada e ninguém poderá impedir o cumprimento da promessa de Deus na tua vida, só você. Isso mesmo. Quando Deus faz promessa a um ser humano, ninguém poderá impedir o cumprimento da promessa de Deus. Só nós mesmos, tá? Porque quando Deus faz a promessa ao homem, o negócio... Licença, deixa eu consertar esse negócio aqui. Quando Deus faz promessa na vida do homem, o negócio é entre Deus e o homem. É entre aquele homem e Deus. Não cabe uma terceira pessoa, né, no meio da situação. Então, só nós mesmos podemos impedir o cumprimento da promessa de Deus. E quando é que nós fazemos isso? Quando nós deixamos de estar no centro da vontade de Deus, quando nós deixamos de confiar na promessa, desistimos de continuar esperando, tá? Porque tem algumas promessas que demoram tempo na nossa condição humana, na nossa visão humana, no nosso entendimento humano, não é? Então, muitos acabam desistindo, né, de esperar, de confiar no cumprimento daquela promessa. E quando nós deixamos de seguir a direção de Deus, a orientação de Deus, né, naquele período de processo até a chegada da tomada de posse da promessa. Então, só nós mesmos podemos impedir o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Ah, não, mas quem me impediu de Deus cumprir a promessa da minha vida, ou que poderá impedir Deus de cumprir a promessa da minha vida, é meu filho, é meu marido, é fulano, é ciclano, não é? Às vezes alguns falam na igreja, é o pastor, é a liderança, não é? Em relação a subir de nível na igreja. Então a gente sempre está apontando, muitas vezes, uma terceira pessoa nessa relação, nós, Deus, e a gente aponta mais uma pessoa. Não, o nosso negócio é com Deus, é Deus conosco e nós com Deus. Então, não cabe uma terceira pessoa. Então, entre nós e Deus. Nós conhecemos uma história, que foi a história de José. A história de José nos conta que José era um israelita, tinha 11 irmãos, seu pai era um patriarca, Abraão, não é? A sua mãe era Raquel, e Deus um dia chega para José e traz uma revelação através de sonhos. Nessa ocasião, em Israel, Deus utilizava-se muito dos sonhos para estar falando com o seu povo, falando com seus servos, trazer-lhes revelação acerca do futuro. Então era comumente Deus usar os sonhos revelados. Então Deus fez uma promessa para José através de sonhos.
só ressaltando, Deus continua falando nos dias atuais através dos sonhos, que Deus fala como Ele quer, né? Ele utiliza-se dos meios que Ele quer para falar com o ser humano, com a humanidade. Então Deus continua ainda se apropriando dos sonhos revelados, dos sonhos proféticos, para estar trazendo revelações, sim, para o seu povo. É lógico que nem todos os sonhos são sonhos de revelação, são sonhos proféticos, né? Frutos do dom de sonhar, né? De sonhos revelados, sonhos proféticos. Que existe muitos sonhos que são frutos dos conteúdos do nosso inconsciente, tá? Mas Deus continua, acredito plenamente que Deus continua falando na terra nos dias atuais através dos sonhos. Pois bem, então José recebeu essa revelação de Deus em sonho, que ele, no entendimento do sonho, é que ele seria elevado sobre os seus familiares, né? Que ele alcançaria uma posição elevada em relação a todos os seus familiares. No momento que ele tentou passar aqueles sonhos e passou aquele sonho que ele tinha tido, primeiro ele contou para os seus irmãos o primeiro sonho. O primeiro sonho, o entendimento do sonho era esse, que ele se elevava em relação aos seus outros 11 irmãos. Ele contou para os irmãos e os irmãos descredibilizaram, criticaram, não é? Não gostaram nada daquele sonho, tá? E o segundo sonho foi um sonho que ele contou para o seu pai, e na revelação do segundo sonho, o entendimento era que ele na verdade seria levado não só em relação aos seus irmãos, mas ao seu pai, à sua mãe, ou seja, sobre toda a sua família, tá? Quando ele conta esse sonho de revelação, os seus irmãos que já nutriam um sentimento de raiva, de inveja dele, por conta de perceber o carinho e a afeição maior que o seu pai tinha em relação a ele, porque ele era um menino temente a Deus, era correto, então era um rapaz de confiança de seu pai. Então eles nutriam inveja de José. Quando José contou-lhes esse sonho, eles entenderam que aquele sonho poderia ser uma verdade, ou Deus está trazendo uma revelação futura. E eles, lógico que não iam aceitar nunca aquela projeção que José poderia ter. Tentaram matar José, não conseguiram porque Deus deu escape, Deus tinha outro projeto para a vida de José, não é? Mas conseguiram vender José para um outro país como escravo, tá? Então, mas lá na frente nós sabemos que Deus cumpriu a promessa na vida de José. Os irmãos não puderam impedir. E outras circunstâncias desfavoráveis que José esteve enfrentando durante o período que ele esteve no Egito, não pode impedir o cumprimento da promessa de Deus. Então, nada e ninguém pode impedir o cumprimento da promessa de Deus na tua vida, só mesmo você. José permitiu que Deus, então, cumprisse o plano dele na vida, o seu plano na vida dele, porque ele permaneceu, apesar de estar em outro país, não é, vivendo uma situação delicadíssima na sua vida, se adaptando a uma nova cultura, a um novo mundo, não é? Mas mesmo assim, ele decidiu no seu coração permanecer fiel às promessas de Deus, fiel à vontade de Deus para a sua vida. Tá? E Deus, no tempo certo, cumpriu o que tinha para cumprir na vida de José. Na tua vida também não será diferente. Na minha vida também não será diferente. Na vida do homem e da mulher que Deus faz promessa, não será diferente. Se este homem, se essa mulher permanecer fiel à vontade de Deus, ao centro da vontade de Deus para a sua vida. Tá? A terceira realidade contida nesta mensagem é: entre o momento que Deus faz a promessa e o cumprimento da mesma, existe um processo, né? Um espaço de tempo e um processo. Esse tempo é determinado por Deus. Qual será o processo que o homem passará no decorrer desse processo ou desse tempo? É Deus que determina, é Deus que está no controle, é Deus que está administrando os passos do homem para que a promessa venha a se cumprir. Então, entre o espaço de tempo, quando Deus nos faz a promessa e o cumprimento da mesma, existe um processo do descrédito. Todo mundo passa pelo processo de descrédito, não é? O processo de descrédito na vida do homem
quando ele recebe a promessa de Deus e ele confia na promessa de Deus, é um processo discreto. Discreto de quem? Discreto de outros em relação à promessa que Deus tem para realizar na nossa vida. Quando José passou aquele sonho, na verdade era uma promessa que Deus estava fazendo para José, ele foi zombado, ele foi criticado. No primeiro momento, até o seu pai o repreendeu, não é? Até o repreendeu, que é isso? Você está dizendo que nós vamos estar nos humilhando diante de você? No primeiro momento, o patriarca Jacó não aceitou, mas a palavra do Senhor nos diz que depois ele guardou aquela palavra no seu coração, ele entendia também que Deus poderia estar falando sim, através de José, não é? Que aquilo não era meramente da mente de José, mas que Deus poderia estar realmente preparando um futuro de projeção para a vida de José. Jacó, no primeiro momento, o repreendeu, mas depois ele guarda no seu coração. Mas os irmãos não. Os irmãos ficaram em um pé só, não é? Criticavam, zombavam, a ponto de colocar apelido de sonhador na vida de José. Eles diziam assim, lá havia um sonhador, não é? Zombando de José. Esse processo de descrédito é natural. Quando Deus faz uma promessa na sua vida, na minha vida, o processo de descrédito é natural, né? Quando nós passamos os nossos sonhos, os projetos que nós acreditamos que Deus quer cumprir nas nossas vidas, quando nós temos sonhos para realizar e nós nos apresentamos diante de Deus e Deus assinou embaixo, quando nós passamos para outras pessoas esses sonhos, as pessoas inicialmente, aquelas que não estão no mesmo nível espiritual que nós, né, de fé, de confiança em Deus, né, que não estão em um certo nível de maturidade, elas vão zombar, elas vão criticar, não é? Aquelas que estão em um certo nível de maturidade, principalmente espiritual, ela pode até no primeiro momento fazer como Jacó, né? Ou dar aquela risadinha, ou zombar, mas depois, ou então dizer assim, não, você está sonhando demais, não é? Às vezes o familiar mais próximo, que conhece a nossa realidade, quando nós passamos um projeto, um sonho, uma estratégia que Deus nos deu, aqueles que estão ao nosso redor, os mais próximos, a nossa família, pode dizer assim, não, você está sonhando demais, isso é impossível, não tem condição nenhuma, desista disso, né? Mas depois aqueles que têm um certo nível de maturidade espiritual, eles vão parar, não é? E vão analisar, e vão dizer assim, pode ser realmente Deus na vida dele, na vida dela, e até nos ajuda em oração, né? Nos incentivando. Mas tem aqueles que realmente vão ser uma pedra no nosso sapato, não é? Que vão zombar, vão criticar, vão tentar jogar balde de água fria, não é? Vão tentar de alguma forma nos desanimar, né? Então esse processo de descrédito é um processo de descrédito, é natural, né? Então não desista de confiar nas promessas do Senhor por conta desse processo da promessa, porque o teu negócio é com Deus. Deus te fez a promessa, você confia que realmente Deus é fiel para cumprir, então peça força a Deus, não é? Para que você possa ter sabedoria para se posicionar diante do descrédito e seguir em frente, confiando na promessa de Deus, não é? Então vamos à quarta realidade contida nesse tema, né? As promessas de Deus na vida do homem, né? Deus estará nos preparando para a tomada de posse da promessa. Devemos estar focados, né? Então entre o processo, né? Esse processo, quando Deus faz a promessa e o cumprimento da mesma, Deus vai aproveitar-se desse tempo para estar trabalhando conosco, trabalhando o nosso caráter, moldando algumas habilidades, nos preparando, na verdade, para a tomada de posse da promessa. José chegou no Egito com aproximadamente 17 anos. Mas quando Deus começou a desenrolar o projeto dele na vida, ou as promessas dele, por fim na vida de José, José já estava adulto, né? Já tinha aproximadamente 30 anos de idade, né? De 30 a 40 anos de idade, era a idade de José. Então esse período de tempo Deus trabalhou na vida de José, e não foi fácil, né? José
Teve um processo de adaptação em uma nova cultura, não é? Não foi fácil, ele não falava a língua egípcia, ele não conhecia a cultura religiosa, não é? Egípcia, que era composta de adoração à diversidade de ídolos, e José sempre foi educado a adorar um único Deus, criador dos céus e da terra. Então ele se depara em uma cultura, e nessa ocasião o Egito era a força política mundial, né? Era o império mundial na época. José chega nessa cultura imersa em muitos ídolos, não é? Ídolos para tudo, né? Então não foi fácil para José se adaptar a tudo isso, longe de amigos, longe de familiares, então não foi fácil. E depois ele passou o processo de traição, de calúnia, não é? De levante contra a vida dele. Ele foi lançado no cárcere injustamente por conta de uma calúnia e ficou no cárcere por aproximadamente 17 anos na prisão. E mesmo assim José permaneceu fiel a Deus, até que Deus então chega o momento de cumprir a promessa na vida de José. Então há um espaço de tempo entre quando Deus nos faz a promessa e o cumprimento da mesma. E nesse espaço de tempo, Deus vai, por certo, estar conosco, trabalhando conosco para que nós possamos tomar posse da grande vitória que Ele tem para nós. É por isso que o apóstolo Paulo, lá ele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus te fez uma promessa e você esteja vivenciando um momento de dificuldade, você olha assim, não, Deus me fez promessa, mas tudo está caminhando ao oposto do que Deus tem para a minha vida. Não se preocupe, Deus está trabalhando com você, porque Deus está guiando os teus passos, né? Nenhuma folha de uma árvore se move se não for pelo poder de Deus. O próprio Jesus nos diz isso. E nada acontece na tua vida se não for pela permissão de Deus, não é? Então Deus está trabalhando nesse processo, né? Ou nesse espaço de tempo, moldando você para a tomada de posse da grande vitória, tá bom? A quarta e última realidade contida nesse tema, a promessa de Deus à vida do homem. Olha, por fim, você será honrado pelo cumprimento da promessa e o nome do Senhor será glorificado. Ok? Então, quando chega o tempo da promessa, Deus vai estar honrando você, honrando aquele que permaneceu fiel à sua promessa, né? Você vai ser honrado por Deus e o nome do Senhor vai ser glorificado através desse cumprimento da promessa de Deus na tua vida. José passou por esse processo todo porque Deus havia estabelecido essa promessa na vida de José. Humanamente falando, era impossível naquele momento que Deus fez a promessa para José. Imagina, uma adolescente, não é? Que era nômade ainda, não tinha nem terra própria, tá? Estava em um pedaço de Canaã, mas não era uma nação ainda, não é? Canaã nessa ocasião não pertencia à nação israelita, tá? Eles moravam, habitavam em tendas, não moravam em cidades. E Deus faz essa promessa que ele estaria em uma posição superior aos seus familiares. Mas, na verdade, Deus sempre nos surpreende. Deus sempre tem muito mais a realizar na minha vida e na tua vida, além do que nós possamos imaginar. O apóstolo Paulo diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para ele. Deus fez uma promessa para José, e naquela promessa que Deus fez para José, José era levado apenas em relação aos seus familiares. Mas, na verdade, Deus surpreendeu a José e aos seus familiares, e principalmente seus irmãos, que achou muita coisa. José está sendo, a possibilidade de José ser levado em relação a eles. Mas o que Deus tinha para José não era só a elevação em relação à família. A proporção e a projeção é muito maior além do que José e os seus familiares podiam imaginar. Porque Deus o elevou a uma posição surreal, humanamente falando. José foi elevado à posição de segunda pessoa depois do faraó.
em um período que o Egito era um império mundial. Faraó, e apenas a segunda pessoa de Faraó era José. José estava apenas um degrau a menos no poder maior do Egito do que Faraó. Olha o que Deus faz na vida do homem. O que Deus tem para fazer na nossa vida, por mais que Ele nos faça promessa, é além do que nós possamos estar imaginando, né? Ele sempre nos oferece muito mais. Porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, meus queridos, se Deus te fez uma promessa, continue firme no Senhor, entregando o teu coração a Deus, como diz o Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não é nada fácil, não é nós esperarmos o cumprimento da promessa de Deus, porque às vezes demora anos, meses e até anos. Mas Deus, Ele cumprirá. E quando Deus chegar para cumprir a promessa que Ele tem para realizar na tua vida, é além do que você possa imaginar. É isso que Ele te prometeu e muito mais, né? É muito mais. Às vezes Deus vai nos entregando a promessa, né? Fragmentadamente, porque senão a gente não suporta, né? A gente é muito limitado. Então Ele vai fragmentando, né? Tem ocasiões que Ele faz, Ele fragmenta a promessa, não é? Porque senão o choque vai ser muito grande, o impacto vai ser grandioso. E às vezes nós podemos até, quem sabe, nos intimidar, não é? Exercer a fé devida. Por fim, Ele sabe como trabalhar comigo e trabalhar com você. Por certo, Deus cumpriu a promessa na vida de José. José foi honrado e o nome do Senhor será glorificado. Na tua vida não será diferente. Quando a promessa de Deus se cumprir na tua vida, você será honrado e o nome do Senhor será glorificado na terra. Então que Deus te abençoe nesse dia chamado hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz. Mas vou fazer uma oração por você. Senhor amado, eu quero apresentar a vida deste homem, dessa mulher, a vida, quem sabe, deste adolescente, dessa criança, quem sabe agora que nos ouve, que recebeu uma promessa da tua parte e estão debaixo de bombardeio do adversário. O adversário está lutando para fazer essa pessoa descrer, Senhor, que não foi tu que fez a promessa ou que tu não vais cumprir. Mas eu te peço que tu renove a fé, a esperança, a confiança em ti e na palavra que tu proferiu no coração dessa pessoa, que você proferiu para essa pessoa. Fortaleça para que elas possam permanecer fiéis à promessa, porque tu és fiel, Senhor, e será sempre. Para que elas possam permanecer fiéis à promessa, mesmo em meio a toda dificuldade, todo bombardeio que elas vão estar enfrentando. As abençoe, Pai, em nome de Jesus. Beijo no teu coração, fique com Deus e não se esqueça de dar o seu like.